Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí. Ouvre ta Bible, Aleluias. Mateus capítulo 7. Matthieu 7. Glória a Deus. Mateus 7, 24, irmãos. Matthieu 7, 24. Mateus 7, 24. Matthieu 7, 24. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre estrutura. Nous allons parler de structure aujourd'hui. Glória a Deus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu porque tinha seus alicerces. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos que querem receber algo especial de Deus? Qui veut recevoir quelque chose de spécial de Dieu ce Então, soir? estende a sua mão e ore agora. Alors tends ta main et prie en ce moment, Porque eu creio que esse vai ser um momento especial. parce que je crois que ça va être un moment spécial. Deus vai falar fortemente ao seu coração. Dieu veut parler fortement à ton Então, ore, cœur. abençoa a minha vida. Seigneur, bénis ma Diga, vie. Deus abençoa a vida do pastor Fábio. Dis Dieu, bénis la vie du pasteur Abençoa a Fabio. vida do Nicolas. Bénis la vie de Nicolas. Abençoa a vida do Lucas, que está Beni- sem voz ali já. La vie de Lucas qui n'a déjà plus de voix. Abençoa a vida do Gabriel. Bénis la vie de Gabriel. Abençoa a vida do Emerson. Bénis la vie de Emerson. Nós estamos no altar para te servir. Nous sommes ici pour te servir. Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nous nous livrons à toi, Seigneur. Nós não somos nada sem o Senhor aqui. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Não é a nossa ideia, Ce n'est pas notre idée, não é o nosso pensamento ce ne sont pas nos pensées, e nem a nossa ce vontade, n'est pas notre volonté, mas é o Teu Espírito, Senhor. mais c'est ton esprit, Seigneur. Nesse altar não é por força, Cette autel, ce n'est ni par la não force, é por violência, ni par la violence, mas pelo Teu Espírito. mais par ton esprit. Nós não conhecemos a palavra, Nous ne connaissons pas la parole, não podemos interpretá-la. nous ne pouvons pas l'interpréter. Somente o Teu Espírito Juste ton esprit pode nos dar as revelações que precisamos qui peut nous aider, nous donner les révélations na Tua palavra. de ta parole. Toda dependência agora, Senhor. Toute dépendance, Seigneur. Nós somos totalmente dependentes a Nous Ti. sommes complètement dépendants à Em toi. o nome de Jesus. Au nom de Jésus. Tenha total liberdade neste Tu lugar. as toute la liberté dans ce lieu. Em o nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre estrutura. Comme je vous ai dit, nous allons parler ce soir de structure. E nós já aprendemos muitas coisas sobre estrutura. Et nous avons déjà appris plein de choses sur la structure. O ano passado a gente chegou a falar sobre esse tema. L'année dernière, nous avons déjà parlé de ce thème. E falar sobre estrutura é bem legal. Et parler de structure, c'est quelque chose de très bien. É uma parte bem forte da Bíblia. C'est une partie très forte de la Bible. E eu acredito que hoje Deus tem uma palavra nova. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu a une parole nouvelle. E nós vamos aprender muito com ela. Et nous allons apprendre beaucoup avec elle. A palavra estrutura tem vários significados. La parole structure, elle a différents sens. Tá ouvindo no fone de ouvido? Por exemplo, sustentação, Par exemple, soutenir, suporte, support, alicerce, fondation, armação, armature, organização. organisation. Tudo isso é estrutura. Tout ça, c'est la structure. E daí a gente fala assim, pastor, mas estrutura, eu até sei sobre estrutura. Et tu vas dire, mais pasteur, je sais déjà ce qu'est une structure. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, Parce que quand je vais faire quelque chose, quando eu vou construir alguma coisa, eu quand je vais faço sempre construire quelque chose, de uma maneira sólida que tem estrutura. toute chose solide a une structure.
Mas a estrutura não é só uma estrutura física. Mais la structure, ce n'est pas juste la structure physique. Existe estrutura emocional Il existe la structure émotionnelle e existe também estrutura espiritual. et la structure spirituelle. E quando nós olhamos para a Bíblia, Et quand nous regardons dans la Bible, nós observamos Jesus falando sobre uma casa, nous voyons que Jésus parle d'une maison, mas na verdade ele não estava interessado muito na casa. mais il ne s'intéressait pas réellement à la maison. Ele estava interessado nas pessoas que estavam construindo as suas vidas. Il s'intéressait à la personne qui construisait sa Quando ele vie. fala assim, olha, não construa uma casa sobre a areia, Quand il dit on ne construit pas une maison sur le sable, não estava interessado naqueles tijolos que eram colocados ali, il n'était pas intéressé dans les briques qu'on allait mettre nem na dans cette quantidade maison, de saco de cimento que foi usado na construção. ni dans la quantité de sacs de ciment qui ont été Ele utilisés. estava interessado em explicar para as pessoas Il était intéressé à expliquer que pour les estavam personnes escutando qui l'écoutaient para que elas não colocassem os seus princípios de vida pour qu'ils ne mettent pas leurs principes de vie ou não investissem a sua vida ou pour qu'ils n'investissent pas leur em vie coisas que não tivessem fundamento dans des em choses Deus. qui n'ont pas de fondation en Dieu. Porque falar sobre estrutura Parce que quand on parle de structure, é muito importante a gente usar a principal estrutura. il est très important de parler de la principale E structure. quando nós estamos falando sobre estrutura espiritual, Et quand nous parlons de structure spirituelle, Jesus é a primeira base de estrutura espiritual. Jésus est la première base de structure spirituelle. E se a gente tirar a palavra Jesus e colocar a palavra Deus, Et si on enlève Jésus et qu'on met à la place Dieu, o nosso Deus, notre Dieu ele é a estrutura de todas as religiões. est la structure de toutes les religions. Ele é a estrutura de todas as filosofias. C'est la structure de toutes les philosophies. Todas as ideias Toutes les idées têm base naquilo que Deus disse. ont comme base ce que Dieu a dit. Começam naquilo que ele disse. Ça commence dans ce que Dieu a dit. Depois pode se distorcer. Et ensuite, ça va se déformer. Mas a primeira ideia Mais la première idée sobre Deus sur Dieu começa em Deus. commence en Dieu. Porque ele é o único Deus. Parce qu'il est l'unique Dieu. Então todas as religiões, Et toutes les religions, todas as ideias, toutes les idées, todas as constituições dos países toutes les constitutions des pays, têm uma base em Deus. elles ont une base en Dieu. Porque ele é a estrutura do mundo. Parce que lui est la structure du monde. Quando não havia nada na terra, Quand il n'y avait rien sur la terre, vocês podem abaixar só um pouquinho o retorno, tá bom? Pode abaixar só um pouquinho. Quando não havia nada, quand il n'y avait rien sur la terre, ele já era. il l'était déjà. Observe que existe uma ideia filosófica Regarde qu'il existe une idée philosophique que as pessoas colocam dizendo, uns dizem Deus existe, où les personnes disent Dieu existe, e esses são os crentes, et ça ce sont les croyants, e outros dizem Deus não existe, et Dieu qui disent Dieu n'existe pas, e esses são os et ateus. ça ce sont les athées. Na verdade, eu vou colocar uma dúvida na sua cabeça e depois eu explico. Et je vais te mettre un doute dans la tête et après je vais l'expliquer. As duas ideias estão certas. Les deux idées sont Vou vraies. começar primeiro falando no contexto de que Deus existe. Je vais parler en premier dans le contexte que Dieu existe. A expressão Deus existe L'expression Dieu existe, denota que ele foi criado. ça montre qu'il a été créé. Porque tudo que existe veio à existência de alguma coisa. Parce que tout ce qui existe est venu à l'existence de quelque Então, chose. o nosso Deus existe. Donc notre Dieu existe. Mas, se nós formos analisar no outro ponto, preste atenção para você não perder. Écoutez bien ce que je dis pour pas perdre. Ele também não existe. En même temps, il n'existe pas. Porque antes de existir alguma coisa, Parce qu'avant qu'une chose existe, ele já era. il était déjà. Então, aquele que não crê em Jesus Donc celui qui ne croit pas en Jésus pensa que Deus não existe. pense que Dieu n'existe pas. Ele não existia Il n'existait pas em matéria, en matière. mas ele é desde a eternidade. Mais il est Dieu Mas ele d'éternité. passou a existir na matéria Il est devenu à exister en no dia matière que ele veio para o ventre de Maria. le jour où il est venu dans le ventre de Então Marie. ele é de eternidade em eternidade, Donc il est d'éternité en mas ele éternité. também existe, Mais il existe aussi. porque ele criou um corpo, Parce qu'il a créé le corps. morreu e ressuscitou ao Il est terceiro mort dia. et ressuscité le E troisième jour. esse corpo está no céu. Et ce corps est au ciel. Esse corpo nos representa no céu, Ce corps nous représente au ciel. porque nós iremos para lá também. Parce que c'est là que nous irons aussi. Amém, gente? Amen. O pastor falou que Deus existe. Le pasteur a dit que Dieu existe. Não saia daqui dizendo, o pastor disse que Deus não Ne existe. sors pas d'ici en disant le pasteur a dit que Dieu É n'existe que pas.
a existência de Deus é muito menor do que a eternidade de Deus. c'est que l'existence de Dieu est beaucoup plus petite que l'éternité de Ele Dieu. passou a existir por amor a você. Il est venu à exister par amour pour Ele toi. veio à existência por amor a todos aqueles que creem no nome Il dele. est venu à l'existence par amour pour Ele tous ceux qui croient veio en son nom. só para nos mostrar o caminho. Il est venu juste pour nous montrer le chemin. Portanto, ele é a estrutura de tudo aquilo que existe. Pour autant, il est la structure de tout ce qui existe. Colossenses diz que nele Colossiens dit que en lui foram criadas todas as coisas, ont été créées toutes les choses, tanto as que estão nos céus, aussi bien celles qui sont dans les cieux como as que estão na que terra, celles qui sont sur la terre, as coisas les visíveis choses visibles e as coisas et les invisíveis. choses invisibles. Tudo foi feito nele, Tout a été fait en lui, por ele par lui e para et ele pour lui são todas as sont toutes les coisas. choses. Oh, glória a Jesus, bendito Glória é a o nome do Jesus. Senhor. Então toda a estrutura começa em Deus. Toute structure commence en Dieu. A sua estrutura física começa em Deus. Ta structure physique commence en A Dieu. sua estrutura emocional começa em Deus. Ta structure émotionnelle A commence en sua Dieu. estrutura espiritual começa Ta em Deus. structure spirituelle commence en Dieu. Portanto, se você não está se sentindo confortável, Pour autant, si tu ne te sens pas confortable, você encontra o seu conforto em Deus. tu trouves ton confort en Se Dieu. você não está se sentindo seguro, Si tu ne te sens pas en você sécurité, encontra segurança em Deus. tu rencontres la sécurité en Dieu. Se você não está se sentindo capaz, Si tu te sens pas capable, você encontra a sua capacidade em Deus. tu vas rencontrer ça en Se você Dieu. não tem direção, Si tu n'as pas de direction, você encontra a direção em Deus. tu rencontres la direction en Dieu. Porque Ele é o sustentáculo. Parce que c'est lui qui nous soutient. Ele é a sustentação. C'est lui qui nous soutient. Ele é o alicerce C'est lui notre fondation de tudo que de existe. tout ce qui existe. Se você hoje falar assim, eu vou estudar sobre matemática. Si tu dis je vais étudier les maths, Tem alguém aqui que gosta de matemática? est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les maths Se ici? você for estudar a matemática, Si tu étudies les maths, vai chegar uma hora, tu vas arriver à un moment momento bem profundo, bien profond, que você vai dizer, foi Deus que criou a où tu matemática. vas dire c'est Dieu qui a créé les maths. Se você for estudar biologia, Si tu étudies la bio, você vai encontrar na tu biologia vas revoir dans la biologie que existe um Criador. qu'il existe un créateur. E esse Criador é o Senhor. Et ce créateur est le Seigneur. Se você for estudar filosofia, Si tu étudies la philosophie, você vai encontrar na última fonte de ideias tu vas voir dans la dernière source d'idées que Ele é o maior de todos os filósofos, qu'il est le plus grand de tous les o philosophes, Criador de todas as le ideias. créateur de toutes les idées. Oh, glória a Deus. Então, irmão, se você procurar Donc si tu recherches em qualquer lugar, à tout endroit, observe que eu não disse na igreja. je n'ai pas dit dans l'église. O melhor lugar para se encontrar Deus é na igreja. Le meilleur endroit pour rencontrer Dieu, Mas c'est dans em l'église. todos os lugares do mundo, Mais dans tous les lieux du monde, você pode encontrar Deus. tu peux rencontrer Dieu. Se você estudar os animais, Si tu étudies les animaux, você encontra Deus. tu rencontres Dieu. Se estudar as plantas, Si tu étudies les plantes, você encontra Deus. tu rencontres Dieu. Porque Ele está em tudo. Parce qu'il est en tout. Ele criou todas as Il a créé coisas. toutes les choses. Agora a gente vai entrar na mensagem, irmão. Maintenant, nous allons commencer le message. Eu estava introduzindo essa Là, mensagem c'était para juste você. l'introduction. Eu quero falar para você que nós temos uma estrutura. Je voudrais vous dire que nous avons une structure. Cada um de nós aqui tem uma estrutura. Chacun d'entre nous a une structure. E Deus estava falando sobre isso. Et Dieu parlait de ça. Olha, você tem 10 anos, Si tu as 10 ans, você tem 15 anos, tu as 15 ans, 20 anos. 20 ans, Eu não sei quando é que você começou a prestar atenção na sua estrutura. je ne sais pas à partir de quand tu as commencé à faire Não, eu attention à ta preciso criar structure. algo sólido para minha vida. Non, j'ai besoin de faire quelque chose de solide Ou pour ma talvez vie. você tem 60 anos Ou peut-être que tu as 60 ans e ainda não pensou em construir algo sólido para a sua et tu vida. n'as pas encore pensé à construire quelque Mas chose de solide tem, pour ta vie. tem um momento da nossa vida Mais il y a un moment de notre vie que a gente diz assim, eu preciso construir. où on dit j'ai besoin de construire. Construir uma família, Construire une famille, construir uma vida de sucesso nos construire negócios, une vie de succès dans les affaires, construir uma vida emocional, construire sadia. une vie émotionnelle saine. E nessa hora, Et à ce moment, começam as nossas escolhas. commencent nos choix. Eu comecei a fazer escolhas muito cedo na minha J'ai vida. commencé à faire des choix très tôt dans ma vie. E é por isso que eu já tenho cabelo branco. C'est pour ça que j'ai déjà des cheveux blancs. Porque eu comecei muito cedo. Parce que j'ai commencé très tôt. A maturidade chegou muito cedo La na minha maturité est vida. arrivée très vite dans ma vie. E aí, a maturidade vem com essas escolhas. Et la maturité est venue avec ses choix. As escolhas para fazer com que você tenha uma estrutura. Les choix pour faire que j'ai une structure. Então você diz assim, olha, se eu
se eu quero ter sucesso no ano que vem, Et tu dis, si je veux avoir du succès l'année prochaine, então eu preciso começar a planejar hoje. j'ai besoin de commencer à planifier aujourd'hui. Planejamento é estrutura. Planifier, c'est de la structure. Se eu estou pensando em me casar, Si je pense à me marier, então eu preciso começar a construir essa estrutura para me casar. j'ai besoin de commencer à construire cette structure pour me Se marier. eu quero viajar, Si je veux voyager, se eu quero comprar alguma si je veux coisa, acheter quelque chose, eu começo então a criar uma estrutura. je commence à créer une structure. Na nossa vida emocional, Dans notre vie émotionnelle, a gente só descobre, nous découvrons, a gente assim, em alguns casos, dans certains cas, só descobre quando tem uma decepção. nous découvrons uniquement quand nous avons une déception. As pessoas só descobrem que têm emoções Les personnes découvrent qu'elles ont des émotions quando elas encontram uma contraproposta. quand elles trouvent quelque chose de contraire, Quando ela tem uma decepção, quand elles ont une déception, ou quando ela tem uma queda, uma perda, quand elles perdent quelque chose, ela descobre que precisa tratar as suas emoções. elles découvrent qu'elle a besoin de traiter ses Mas a émotions. palavra de Deus Mais la parole de Dieu nos ensina a criar uma estrutura emocional. nous enseigne à créer une structure émotionnelle, Nos ensina a criar uma estrutura et espiritual. nous enseigne à créer une structure spirituelle, Nos ensina a criar uma estrutura física. nous enseigne à créer une structure Talvez você physique. já ouviu alguém dizendo: Peut-être que tu as déjà entendu quelqu'un eu dire só vou para a igreja je vais à l'église depois que eu tiver os meus 80 anos après que j'aurai 80 ans e eu tiver feito o tour do mundo. et que j'aurai fait le tour du monde. Falei em francês, mas tá tudo bem, né? Quantos franceses tem aqui? Diga glória a Deus. Combien de Français sont ici? Donne gloire à Dieu. Que maravilha. Depois que eu fizer sucesso em todas as paradas, Une fois que j'ai fait le succès dans tout, aí nos 80 anos eu vou para a à igreja. 80 ans, je vais dans l'église. Não é assim que a Bíblia ensina. Ce n'est pas ce que la Bible nous A enseigne. Bíblia ensina a criar uma estrutura. La Bible nous enseigne à créer une structure. A vida espiritual não é a última. La vie spirituelle, ce n'est pas la dernière. Vocês estão aqui ainda, gente? Vous Amém? êtes ici encore ou pas? A vida espiritual é a primeira La coisa. vie spirituelle, c'est la première chose. Porque antes de você começar a construir Parce qu'avant que tu commences à e construire colocar os tijolos, et mettre les parpaings, você precisa fazer uma fundação. tu as besoin de faire une fondation. E a fundação da sua vida Et la emocional fondation de ta vie émotionnelle, é a sua vida espiritual. c'est ta vie spirituelle. Se você não tem aliança com Deus, Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, preste atenção no que eu vou dizer. Você Écoute bien não ce que vai je vais dire. conseguir fazer aliança com ninguém. tu n'arriveras pas à faire d'alliance avec personne. Se você não é fiel a Si Deus, tu n'es pas fidèle à Dieu, você não vai conseguir ser fiel a ninguém. tu n'arriveras pas à être fidèle dans ta Se vie. você não consegue ter um compromisso com Deus, Tu n'arrives pas à avoir un engagement avec Dieu. você não vai conseguir ter compromisso com Tu ninguém. n'auras d'engagement avec Porque personne. tudo começa em Deus. Parce que tout commence en Dieu. A família começa em Deus. La famille commence en Dieu. O casamento começa em Deus. Le mariage commence en Dieu. Uma empresa de sucesso Une começa em entreprise en Deus. succès commence en Dieu. Tudo que é bom tem uma fundação boa. Tout ce qui est bon a une bonne E essa fondation. fundação é Deus. Et cette fondation, c'est Essa Dieu. fundação é Jesus. Cette fondation, c'est Jésus. Talvez hoje você dá uma olhadinha e fala assim: a minha estrutura é tal. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes, tu dis ma structure est comme E eu ça. creio que tem gente aqui que tem estrutura inabalável. Et je crois qu'il y a des gens qui ont une structure Pode inébranlable. bater o vento que for. Il peut y avoir n'importe quel Ele vent. continua Il crente. continue à être chrétien. Mas talvez tem pessoas aqui Mais il y a peut-être des que personnes quando o ici vento bate, que quand vient le vent, ela desaba. elles tombent. E é com essa pessoa que eu quero falar Et hoje. c'est à cette personne que je veux parler Porque aujourd'hui. hoje Deus vai restaurar a sua estrutura. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va restaurer ta Você structure. vai sair daqui forte, irmão. Tu vas sortir d'ici Você fort. vai sair daqui que nem um ferro. Tu vas sortir d'ici comme le fer, Inabalável. Amém? inébranlable. Então, Deus, Ele sabe tratar conosco. Et Dieu sait nous traiter. E como é que Deus nos trata, pastor? Et comment Dieu fait ça? Ele dá uma olhada em quem a gente está se tornando. Il regarde ce que nous devenons. Quando você vai me mostrar alguma coisa? Vocês estão aqui, gente? Amém? Est-ce que vous êtes ici? Você fala assim: pastor, eu estou fazendo algo lindo. Quand tu dis pasteur, je fais quelque chose de très beau, E você fala assim: você me leva lá tu dis emmène-moi e você me mostra, eu falo que coisa linda que você fez. et tu me montres et dis quelle belle chose que tu as fait. Irmão, o telhado tá lindo. Le toit est très beau. Que reboco certinho. Tu as fait ça très bien. Você escolheu muito bem a cor. Tu as très bien choisi la couleur. Mas que piso maravilhoso. Mais quel sol merveilleux. Esse sou eu. Ça, c'est moi. Agora você chega para Deus Et maintenant, tu arrives vers Dieu e fala assim: Senhor, venha ver a minha casa. et tu lui dis Seigneur, viens voir ma maison. Quando Deus chega lá, Et quand Dieu arrive là, ao invés de ele olhar para cima, ele olha para baixo. on le regardait en haut, il va regarder en bas. Meu Deus, aleluia. Forte, Jesus. Como é que foi que você fez a fundação? Comment tu as fait la fondation? Ela está fixada na areia? Est-ce qu'elle est fixée sur le sable? Ah, Deus, isso não é importante não. Ah non, Seigneur, c'est pas important ça.
O importante é esse. O senhor já viu esse piso? Ele falou piso Est-ce lindo. que tu as déjà vu le carrelage? Mas que tipo de ferro você usou? Mais quel type de fer tu as utilisé? Qual é a dimensão do ferro? Quelle est la dimension du fer que tu as utilisé? Qual é a qualidade do concreto? Quelle est la qualité du ciment que tu as Qual é utilisé? a profundidade do concreto? Quelle est la profondeur que tu as plantée? Você tratou esse concreto? Comment tu l'as traité? Isso não é importante não, Senhor. Ça, c'est pas important, Seigneur. Tem alguém assim, gente? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Claro que eu estou falando de coisas físicas. Je parle de choses physiques E para você analisar a sua estrutura emocional pour que tu analyses ta structure émotionnelle ou a sua estrutura espiritual. ou ta structure spirituelle. Olhando para a nossa estrutura espiritual, Et si nous regardons notre structure spirituelle, nós observamos que Deus nos trata olhando para ela. nous voyons que Dieu nous traite en regardant vers Às elle. vezes, pode falar, gente, amém? Est-ce que je peux parler? Eu sou fiel a Deus. Eu quero falar uma coisa, mas eu sou fiel a Je Deus. voudrais vous dire quelque chose car je suis fidèle à Amém? Dieu. Quantos querem palavra de Deus? Qui veut une parole de Dieu? Diga glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Às vezes a gente tá, irmão, olhando, ó, falando assim, Deus, olha como eu prego. Et on dit, regarde, Seigneur, comment je prêche. Meu Deus, aleluia. Senhor, olha como eu canto. Seigneur, regarde comment je chante. Senhor, olha como eu oro. Seigneur, regarde comment je prie. Como eu subo no monte. Comment je monte sur la montagne. Como eu vou para a igreja. Comment je vais à l'église. E Deus Et Dieu, olhando para a estrutura. il regarde la structure. Quantas pessoas não caíram? Combien de personnes ne sont pas tombées? 2022, quantas pessoas não caíram? 2022, combien de personnes Às sont vezes a tombées? gente vê no réel do Instagram Des fois, nous voyons sur les histoires e dá uma d'Instagram tristeza et nous restons tristes das pessoas que caíram de voir les personnes qui sont tombées porque o vento soprou. parce que le vent a soufflé. Construiu um monte de coisa linda. Ils ont construit plein de belles choses. Fez coisas extraordinárias. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mas quando o vento soprou, Mais quand le vent a soufflé, caiu. tout est tombé. Por isso Deus está tratando no começo do ano já. C'est pour cela que Dieu traite. No começo do ano, Deus está tratando a sua fundação. Au début de l'année, le Seigneur traite ta Porque se fondation. tem uma pessoa que não vai cair esse ano, é você. Parce que s'il y a une personne qui ne va pas tomber cette année, Se c'est tem uma toi. pessoa que vai passar o ano inteiro em pé, vai ser S'il y a você. une personne qui va passer l'année debout, c'est Se tem toi. uma pessoa que vai aguentar a tempestade, vai ser você. S'il y a une personne qui va supporter les O tempêtes, que c'est que toi. você veio fazer na campanha Qu'est-ce que hoje? tu es venu faire à la campagne Você aujourd'hui? veio encontrar o lugar Tu es venu chercher un lieu aonde você vai construir. où tu vas construire. Esse ano você vai construir sobre a rocha. Cette année, tu vas construire sur le Você roc. vai construir a sua casa Tu sobre a vas rocha. construire ta maison sur le roc. Você vai construir o seu trabalho sobre a Tu vas rocha. construire ton travail sur le Vai roc. construir a sua empresa sobre a Tu vas construire rocha. ton entreprise sur Vai la roche. construir o seu relacionamento sobre a Tu rocha. vas construire tes relations sur le roc. Rapaz, vou falar uma coisa pra vocês. Et je vais te Pode dire falar? quelque chose. Est-ce que je peux parler? Pensa num cara chato pra namorada, era eu. Pense quelqu'un de très chiant pour se mettre en relation. Vou falar não, vocês ficaram estranhos. Vou falar não. Mais je vais vous le dire. Pensa num cara chato pra namorada, era eu. Pense à quelqu'un de difficile pour se mettre en relation. Irmão, C'était moi. se fumasse, podia passar de longe. Si tu fumais, tu pouvais passer très loin. Mulher que bebe de jeito Une nenhum. femme qui boit, surtout pas. Que anda de qualquer jeito. Qui marchait n'importe comment. Que fala palavrão. Qui disait des gros mots. Pensa num cara chato, era eu. Pense à quelqu'un de difficile comme moi. E é chato mesmo, né? Mais vraiment difficile. Eu agora não sou tão chato assim, não. Maintenant, je suis plus aussi difficile. O pessoal que riu, eles estão concordando, viu, gente? Personne qui rigole, ceux qui sont d'accord. Por que isso, querido? Pourquoi ça? Porque relacionamento se constrói em cima da rocha. Parce que la relation se construit sur la roche. Não é sair por aí de qualquer jeito, Ce n'est pas sortir là n'importe comment. construindo alianças com qualquer pessoa. Construire une alliance avec n'importe qui. Relacionamento sobre a rocha. La relation sur le roc. Quando a gente decide se relacionar, Et quand nous décidons de nous mettre a ensemble, primeira pessoa que a gente convida, não vou falar não, só se você je dá ne glória vais a pas Deus. vous dire non, vous n'êtes pas prêts. Pega aí, Gabriel. Se eu falo, se você dá um aleluia bem forte, Je irmão. pars si tu donnes un alléluia bien fort.
A primeira pode fumar pessoa nem que a beber. gente convida para o relacionamento é Jesus. La première personne qu'on invite pour une relation, c'est Se Jésus. uma pessoa pegar isso aqui, irmão, Si quelqu'un prend ça, Pega aí, já ficarei muito je feliz. serai déjà très heureux. Se Jesus não cabe no relacionamento, Si Jésus ne rentre pas dans la relation, ele não pode existir. il ne peut pas exister. Porque Jesus é aquele que une. Parce que Jésus est celui qui Se unit. ele não está no S'il relacionamento, n'est pas dans la relation, não cabe Jesus, depois a gente coloca. après, qu'est-ce qu'on met? On le met après, non. Nunca se começa nada On commence jamais rien sem a rocha. sans la roche. Se uma pessoa pegar, eu já estou feliz. Si une personne prend ça, je suis déjà heureux. Vou falar para você sobre a estrutura. Et je vais vous parler de structure. Deus é especialista em tratar a estrutura. Dieu est spécialiste pour traiter les structures. A maioria das pessoas La majorité des personnes que Jesus encontrou, que Jésus a rencontrées, ele não olhou o que ela il fazia, n'a pas regardé ce qu'elle não faisait, estava nem aí para a profissão. peu importe sa profession. Você não vai ver ele perguntando o que você faz na vida. Dieu ne va pas venir en disant qu'est-ce que tu fais dans la vie. Não. Non. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Olhando para a estrutura. Il regarde la structure. Jesus olhava para a estrutura. Jésus regardait pour la structure. A pessoa chegava La personne arrivait e dizia: eu estou doente. et disait je suis malade. E ele olhava para a Il estrutura. regardait la structure. A pessoa chegava e ele via que era paralítica. La personne arrivait et voyait ce paralytique. Ele olhava para a Il estrutura. regardait la structure. A pessoa precisava de uma palavra. La personne avait besoin d'une parole. Ele olhava para a Il estrutura. regardait la structure. Ele é especialista em tratar a nossa estrutura. C'est un spécialiste pour traiter les structures. Vou te dar um exemplo bíblico. Je vais te donner un exemple biblique. Deus mandou Elias. Dieu a envoyé Élie. Falou assim: Elias, você vai até a cidade lá em Sidom, Il a dit, Sarepta. Élie, tu vas aller à Sarepte. E lá eu separei uma viúva. Et là, j'ai déjà prévenu une veuve. E essa viúva vai te sustentar. Et c'est cette veuve qui va te soutenir. Observe bem, Deus separou a viúva. Dieu avait séparé une veuve. Ele já tinha avisado ela. Il avait déjà prévenu. Deus não pega ninguém de surpresa. Dieu ne prend personne par Já tinha surprise. avisado. Il avait déjà prévenu. Elias vai até lá. Élie va là-bas. Elias pensou assim: rapaz, deve ser uma mulher rica. Et Élie s'est dit, ça doit être une femme très riche. O marido deve ter deixado no mínimo uma BMW. Le mari a dû laisser une BMW. Deve ter comida demais. Il doit y avoir plein de Se nourriture. Deus mandou, Si Dieu m'envoie là, chega Elias, uma mulher catando cavaco et Élie arrive et il voit cette femme. e dizendo assim: olha, eu só tenho isso aqui. Et elle a dit, j'ai juste ça à Vou manger. comer com meu filho Je vais manger avec mon e fils. depois não tem mais nada. Et ensuite, j'ai plus rien. Porque Deus estava tratando a estrutura da mulher. Parce que Dieu traitait la structure de cette femme. Levou ela até a estrutura. Il a amené juste à sa structure. Tem gente aqui que Deus já fez isso. Il y a des gens ici où Dieu a déjà fait ça. Ou talvez está fazendo. Ou peut-être qu'il est en train de faire. Deus já fez isso comigo. Dieu a déjà fait ça avec moi. E tudo quanto é homem de Deus passa por isso. Et tout homme de Dieu passe par ça. Fica só a estrutura. Il reste que la structure. E aquela mulher, irmãos, já tinha sido avisada por Deus. Et cette femme avait été prévenue par E Dieu. agora Elias chega para ela e fala assim: olha, eu vim aqui porque Deus mandou, vim aqui para você me sustentar. Et Élie a dit, je suis venu jusqu'à toi parce que Dieu a dit que tu allais m'aider. Ela disse: não tem coerência. Et elle a dit, mais c'est pas cohérent. Porque eu estou esperando Parce que moi, j'attends a provisão. la provision. Então Deus tratando a estrutura de Elias Alors Dieu traitait la structure e d'Élie Deus tratando a estrutura da mulher. et la structure de cette femme. Agora observe bem, Et regarde bien, quando Deus está no negócio, quand Dieu est dedans, Ele pode mexer na estrutura. il peut toucher à notre structure. Agora, vou falar até baixinho que é para você pegar. Et je vais parler tout doucement pour que tu prennes. A única pessoa que pode mexer na sua estrutura é Deus. L'unique personne qui peut toucher à ta structure, c'est Dieu. Vou falar de novo. Je vais répéter. Não deixe ninguém mexer na sua estrutura. Ne laisse personne toucher à ta structure. Não pegue a sua estrutura e coloque na mão de ninguém. Ne mets ta structure dans les mains de personne. A única pessoa que pode multiplicar a estrutura é Deus. L'unique personne qui peut multiplier ta structure, c'est Foi Dieu. Deus que mandou Elias lá. C'est Dieu qui a envoyé Élie à cet endroit. Ele falou assim: tem estrutura? Il lui a dit, tu as une structure. Vamos colocar a estrutura na mão de Deus. Nous allons mettre ces structures dans la main de Dieu. Estrutura na mão de Deus é como uma Et une semente. structure dans la main de Dieu, É c'est comme como une uma semence. semente. Eu vou pegar a batata aqui. Et je vais prendre une patate. É como se fosse uma semente. C'est comme si c'était une patate. Essa semente, Et cette semence, Deus já vê dentro dela uma árvore. Dieu à l'intérieur d'elle voit déjà un arbre. A única pessoa que consegue multiplicar L'unique personne qui arrive à multiplier a estrutura é Deus. la structure, c'est Dieu. E o que tem de gente que pega a estrutura dele Et combien de personnes prennent leur structure e coloca na mão de alguém?
et met dans la main de Eu quelqu'un. ia falar agiota, mas não vou falar não. Pega a estrutura dele Il prend sa structure e coloca na mão de um negociador. et met dans la main d'un Ou négociateur. pega a estrutura e abre um negócio. Ou alors il ouvre une affaire avec sa Ou structure pega a estrutura e Ou entrega sa para structure. um amigo. et il la met dans les mains d'un ami. A única pessoa, L'unique personne, eu estou insistindo nisso porque é importante. j'insiste parce que c'est important. Eu creio que você nunca vai fazer isso. Je crois que tu vas jamais faire ça. Colocar a sua estrutura na mão de alguém. Mettre ta structure dans les mains de quelqu'un. A única pessoa L'unique personne que multiplica a estrutura, qui multiplie la structure, que pega a estrutura qui prend la structure e gera prosperidade, et gère la prospérité, é Deus. c'est Dieu. Elias falou assim: pega a sua estrutura Élie a dit prends la structure e faça bolinho. et fais un petit gâteau. Primeiro faça para mim. Fais déjà un pour moi. Agora observe que ela já tinha promessa. Et regarde qu'elle avait déjà la promesse. Ela não fez o bolo antes de escutar a promessa. Et n'a pas fait le gâteau avant d'écouter la promesse. Quando ele mandou fazer o bolo, ele disse assim: Quand Élie a dit de faire le gâteau, faz o bolo para mim, il a dit fais le gâteau pour porque moi. assim diz o Senhor. Parce que ainsi dit le A Seigneur. farinha não vai faltar, La farine ne va pas manquer. o azeite não vai faltar, L'huile ne va pas manquer. até que haja chuva na terra. Jusqu'il y ait la pluie sur Ela la terre. pegou a promessa Quand elle a pris la e promesse, falou: eu vou para a campanha, elle a dit je vais à la campagne. vou fazer o bolo, Je vais faire le gâteau. porque Deus falou Parce comigo. que Dieu m'a dit de faire. Vou fazer o bolo, Je vais faire un gâteau. eu vou fazer, Je vais faire. porque Deus falou comigo. Parce que Dieu m'a parlé. E portanto ela fez. Et elle a fait ce gâteau. E assim como disse o profeta, Et ainsi comme a dit le prophète, não faltou farinha na il panela n'a pas manqué la farine. e não faltou o azeite na Et botija. il n'a pas manqué l'huile dans la bouteille. Tenho vários exemplos, irmão, Il y a beaucoup d'exemples, mes que eu frères. poderia dar para você. Je pourrais vous donner. O nosso tempo é curto, Notre temps est très court. mas o Espírito Santo mandou eu terminar com Pedro. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de terminer avec Pierre. Pedro foi um homem Pierre a été un homme que foi levado por Deus até a estrutura, qui a été amené à Dieu jusqu'à sa structure, até o final das forças. jusqu'à la fin de ses forces. E eu quero ministrar isso para você, Et je voudrais te parler de ça. porque ele estava pescando. Il était en train de pêcher. Ele estava no mar da Galileia. Il était dans la mer de Galilée. Ele estava a noite inteira pescando. Il était toute la nuit en train de pêcher. Ele e os seus amigos. Lui et ses amis. E não pegou nenhum peixe. Et ils n'ont rien pris. Irmão, todo e qualquer homem que trabalha Tout homme qui travaille quer ter resultado. veut avoir des résultats. Trabalho sem resultado Travail sans résultat, é a pior coisa que tem. c'est la pire chose qui existe. E ele passou a noite inteira. Il a passé toute la nuit. E talvez começando a pensar negativo, Et s'il commençait à penser négativement, começando a pensar em parar, il aurait pu penser à arrêter, em desistir. à désister. E Deus tratando a sua Et estrutura. Dieu traitait sa structure. Jesus não estava no mar da Jésus Galileia, n'était pas dans la mer de Galilée. mas o Espírito Santo estava no Mais mar le da Galileia. Saint-Esprit était là. E olha, muitas das vezes quando Deus está escondendo, Et beaucoup de fois, quand Dieu se cache, é melhor do que quando ele está mostrando. c'est mieux que quand il se Ele nos montre. ensina muito mais quando ele esconde. Il nous enseigne beaucoup plus quand il cache. Toda vez que Pedro lançava a rede na direita, À chaque fois que Pierre lançait le filet à droite, os peixes iam para a esquerda. les poissons allaient à gauche. Todas as vezes que Pedro lançava a rede na esquerda, À chaque fois que Pierre jetait à os gauche le filet, peixes iam para a direita. les poissons allaient à droite. Mas observe bem, Mais regarde bien, os peixes estavam lá. les poissons étaient là. Só não tinha pegado os peixes ainda, C'est juste qu'ils les avaient pas pêchés encore. mas os peixes estavam lá. Mais les poissons étaient là. Do lado da estrutura tem a provisão. À côté de la structure, il y a la provision. Você não está vendo, mas a sua provisão já está aí. Tu ne vois pas, mais ta provision est déjà Você là. não está vendo, mas as promessas de Deus estão acompanhando Tu o ne vois barco. pas, mais les promesses de Dieu accompagnent le Irmão, bateau. esse ano, Cette année, para onde você for, là où tu vas aller, a promessa vai com você. la promesse va avec toi. Aonde você for, Là où tu vas, a provisão vai com la você. provision va avec toi. Oh, glória a Jesus. Gloire à Jésus. Ele terminou a noite. Il a terminé la nuit. Os peixes esperando uma palavra. Et les poissons, ils attendaient une parole. Chegou de manhã cedo, ele está lavando as redes. Et le matin tôt, il est en train de laver ses filets. Talvez já imaginando por quanto que ele ia vender aquelas redes. Il devait s'imaginer comment et combien il allait vendre ses filets. E desistir do seu Et negócio. désister de son affaire. Quando Jesus chegou e disse assim: Quand Jésus est arrivé, il a dit, agora eu sei que você tem estrutura. maintenant je sais que tu as une structure. Deixa eu ver se você coloca a sua estrutura nas minhas mãos. Laisse-moi voir si tu mets ta structure dans mes mains. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Deixa eu ver se você coloca. Ei, eu vou falar. Eu vou falar. Sim, Senhor, eu vou falar.
Teve um dia na minha vida, Il y a eu un jour dans ma vie, um dia que eu pensei em entregar tudo para Deus. un jour où j'ai pensé tout donner à Dieu. E eu tinha todas as razões J'avais toutes les raisons para dizer assim: nunca mais eu subo no altar. pour dire plus jamais je monte sur l'autel. Todas as razões, claro que estou falando de uma forma, razões humanas. Je parle de raisons humaines. A minha esposa estava grávida de 5 meses. Mon épouse était enceinte de 5 mois. E no hospital, Et à l'hôpital, descobriram uma infecção. ils ont découvert une infection. E aquela infecção levou os nossos bebês. Et cette infection a levé nos bébés. Meu irmão, você talvez nunca passou por isso, eu espero que nunca passe. Peut-être que tu n'es jamais passé par ça et j'espère que jamais tu ne Eu passeras. colocava a mão sobre a barriga da minha esposa. Et je mettais la main sur le ventre de ma Eu femme. sabia que os bebês estavam vivos. Je savais que les bébés étaient vivants. Eu sentia eles batendo na minha mão. Je les sentais à Mas travers ma main. sabia que daqui uns minutinhos Mais je savais que d'après quelques minutes, ia acontecer aquele aborto. il allait arriver cet avortement. Nós perdemos aqueles bebês. Nous avons perdu ces bébés. Eu fui para um lugar no hospital Je suis allé dans un lieu à e eu l'hôpital chorei todas as minhas lágrimas. et j'ai pleuré toutes mes larmes Eu gritava de dor. et je criais de douleur. Eu estava lutando com a minha alma. Je luttais avec mon âme. Eu fui levado até o final da minha estrutura. Je suis allé jusqu'à la fin de ma structure. E a única coisa que eu fiz é perguntar: Deus, por que o Senhor fez isso? Et l'unique chose que j'ai faite, Por que o Senhor fez isso comigo? pourquoi Seigneur tu as fait ça avec moi? Por que o Senhor levou os meus filhos? Pourquoi le Seigneur a pris mes enfants? Naquele momento eu dizia assim: nunca mais eu entro numa igreja. Et ce moment je disais plus jamais je rentre dans Eu não une falei église. com a minha boca, mas eu pensei com a minha mente. Je n'ai pas parlé mais j'ai pensé. A partir de agora eu volto a ser quem eu era antes. À partir de maintenant, je redeviens celui que j'étais avant. Vou voltar a beber, Je vais recommencer à boire. vou voltar a fazer as festas que eu Je fazia. vais participer au fait que je participais. E Deus me levou até aquele lugar. Et Dieu m'a mené jusqu'à cet endroit, O lugar da minha estrutura. le lieu de ma structure, Aonde eu poderia dizer sim là où je pouvais dire oui e aonde eu poderia dizer não. et où je pouvais dire O non. lugar que eu podia desistir. L'endroit où je pouvais désister. Mas ele segurou na minha mão e disse assim: Mais se il a você pris ma main et il quiser, a dit si tu veux, eu vou te levar. je vais t'amener E eu vou te dar muito et mais. je vais te donner beaucoup plus. Eu tinha 2 lugares. J'avais 2 endroits. Eu tinha um lugar para desistir. J'avais un endroit pour désister E eu tinha um lugar para enfrentar. et j'avais l'endroit pour affronter. Eu segurei na mão de Deus. J'ai pris la main de Dieu Como maluco. comme un fou Porque isso para mim é como se fosse loucura. parce que pour moi c'était de la folie. E eu disse: eu creio Et j'ai dit je crois que o Senhor vai fazer. que le Seigneur va faire. O Senhor vai me abençoar. Le Seigneur va me bénir. Domingo eu estava na igreja. Dimanche j'étais à l'église. Só sabia chorar. Je savais juste pleurer. Mas eu fui para a igreja. Mais je suis allé à l'église. Sabe o que aconteceu? Tu sais ce qui s'est passé? Eu não desisti. Je n'ai pas désisté. E hoje eu não tenho 3, hoje eu tenho 4. Et aujourd'hui j'en ai 4. Hoje eu não tenho 3, hoje eu tenho 4. Aujourd'hui j'en ai pas 3, j'en ai 4. Oh! Deus levou Pedro Dieu a amené Pierre até o final da sua estrutura jusqu'à la fin de sa structure. e disse para ele: quero ver se você tem coragem de lançar a rede de novo. Et il lui a dit je vais voir si tu as le courage de jeter les filets à nouveau. Tem homem de Deus aqui, amém, irmão? Quero ver se você tem coragem de lançar a rede de Je vais voir novo. si tu as le courage de lancer les filets à nouveau. Então, queridos, Pedro falou assim: olha, Et Pierre a dit regarde, por mim eu não iria, pour moi j'irai pas, mas eu vou por causa da tua palavra. mais je vais à cause de ta Oh, glória a parole. Deus. Eles entraram no barco. Ils sont entrés dans le bateau. Os peixes já estavam esperando. Les poissons ils attendaient déjà. Diga, irmãos, 2023 os peixes já estão esperando. 2023 les poissons ils attendent déjà. Aqui hoje, Ici aujourd'hui, é só tratando as estruturas. c'est juste traiter la structure. É só tratando as C'est raízes. juste traiter les racines. Eu vou dizer uma coisa para você. Et je vais te dire quelque chose. Se você tem uma aliança com Deus, Si tu as une alliance avec pode Dieu, ter certeza. tu peux avoir la A certitude. bênção do Senhor está perto de La você. bénédiction du Seigneur est près de toi. Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem. Dieu campe à côté de O ceux qui le Senhor craignent. não desampara a sua noiva. Il ne va pas laisser Ele sa fiancée. cuida daqueles que Ele Il ama. prend soin de ceux qu'il aime. Ele está ali do nosso lado. Il est avec nous. A bênção está ali perto. La bénédiction est ici à côté. Vai chegar uma hora, tomara que seja dentro da campanha, para você testemunhar. J'espère que ça va être ce moment dans la campagne pour que tu Ele vai témoignes. falar com você, é desse lado aqui, irmão. Il va te dire c'est ici à gauche.
É desse lado. C'est à cet endroit. Pode lançar a rede Tu peux desse lancer tes lado. filets de ces côtés. E quando você lançar a sua Et quand rede, tu vas lancer ton filet, você vai entender tu vas comprendre que todas as remadas que você deu, que toutes les fois où tu as que ramé, todas as vezes que você lançou a rede, toutes les fois où tu as lancé ton ele filet, estava contando. il comptait. Não tem uma vez que você joga a Il rede n'y a pas une fois où tu lances le filet e que ela vem vazia, et qu'il revient vide. que Deus não conta quantos peixes cabiam Que nela. Dieu ne compte pas combien de poissons il pouvait y Ele avoir não vai dedans. deixar você confundido. Il ne va pas te laisser Se confondu. você quer ser um homem de Deus, Si tu veux être un homme de Dieu, pega essa palavra para você. prends cette parole pour toi. Deus não deixa ninguém confundido. Dieu ne laisse personne Desde confondu. quando eu sirvo ao Senhor, irmão, Depuis que je sers le Seigneur, sempre tem mais colheita. il y a toujours Ano plus de após ano collecte. tem colheita. Année après année, il y a la A récolte. colheita de 2023 La récolte de vai ser 2023 melhor do que a colheita de 2022. va être meilleure que la Porque récolte de Deus é 2022. Deus que surpreende os Parce que crentes. Dieu est un Dieu qui surprend les Fica chrétiens. de pé, em nome de Jesus. Mets-toi debout au nom de Jésus. Oh, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Ferme tes yeux. Oh, aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Que soit béni le nom du Seigneur Jésus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Que soit béni le nom du Seigneur. Feche os seus olhos agora. Você que ia desistir já não vai desistir mais. Celui qui voulait désister ne va plus désister. Você que estava para entregar, lançar as rédeas, Toi qui voulais arrêter de lancer tes filets, que já estava pulando do barco, qui était en train de sauter du bateau, já não vai fazer isso mais. tu vas plus faire ça Tem maintenant. homem de Deus nascendo aqui hoje, Il irmão. y a des hommes de Dieu qui naissent ici. Tem pessoas inabaláveis nascendo Il y aqui a des hoje. personnes inébranlables qui naissent ici. Tem gente que está recebendo essa Il y palavra a des personnes qui reçoivent cette parole. e ele vai ser uma estrutura de uma família. Et ça va être une structure d'une famille. Ele vai ser uma estrutura de uma Ça empresa. va être la structure d'une Ele entreprise. vai ser uma estrutura de uma Ça va igreja. être la structure d'une église. Eu creio que Deus está levantando obreiros aqui Je crois agora. que Dieu lève des ouvriers maintenant. Mas não é obreiros inconstantes. Mais pas des ouvriers inconstants. Obreiros cheios do Espírito Santo. Des ouvriers pleins du Saint-Esprit. Obreiros constantes. Des ouvriers constants. Homens cheios de Deus. Des hommes pleins de Dieu. Eu vou fazer um apelo, irmão. Et je vais faire quelque chose. Quem sabe você é esse homem. Peut-être que tu es cet homme. Quem sabe você é essa mulher Peut-être que tu es cette femme que está precisando de encorajamento de Deus. qui a besoin d'un encouragement de Dieu. Sai correndo do seu lugar agora. Sors d'où tu es, viens en Porque courant. aquilo que vai começar na sua vida Parce que ce hoje qui va commencer dans ta vie vai aujourd'hui, ser algo ça va être extraordinário. quelque chose d'extraordinaire. Saia correndo do seu lugar. Sors en courant de ta place. Venha correndo, venha Viens correndo. ici en courant. Venha correndo. Viens en courant ici. A sua estrutura vai ser aumentada. Ta structure va être A augmentée. sua estrutura vai ser Ta solidificada. structure va être édifiée. Saia correndo do seu Viens lugar. en courant de cet endroit. Porque você não vai desistir esse ano. Parce que tu ne vas pas désister cette Você não année. vai parar esse Tu ne vas ano. pas t'arrêter cette année. Você não vai desanimar esse Tu ne ano. vas pas démotiver cette année. Sai correndo do seu lugar e venha. Viens ici en courant. Oh, glória a Jesus. Gloire à Jésus. Saia, venha jovem, venha mulher, venha homem. Venez les hommes, venez les femmes. Oh, glórias. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Mais perto da glória, mais Oh, perto aleluia. da morte. Sai do seu lugar, venha, venha.